Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do mercado automotivo. Eu sou Vitor Bassi e está começando mais um Web Força das Fábricas. E hoje com meu amigo parceiro Nelson Ferrão. Hoje ele só vai ter host e co-host, né, Nelson? Hoje é só nós mesmo. Hoje é só nós, mas assim, o assunto você, é bom, você hein? comigo. Hoje o assunto é legal, hein? Não, na verdade hoje a gente só está provocando, né? Vamos provocar uma discussão aqui. Na verdade nós não vamos entrar em nenhuma polêmica e nem tomar partido, mas também, na verdade a gente quer fazer as pessoas raciocinarem, né? Exatamente. Por que na verdade eu trouxe esse assunto, Vitor? Eu sou impactado constantemente com milhões de informações sobre carros elétricos. Então hoje o assunto é carro elétrico. Carro elétrico e combustão, né? Exato. A gente vai fazer um comparativo, só para falar, já adiantar, sim, né? Já vai adiantando, a gente vai fazer um comparativo de desvalorização de um carro elétrico, né? E um carro usado. Mas a gente vai fazer um comparativo entre do investimento mesmo, né? A gente não vai contabilizar pneu, óleo, consumo, essas coisas, né? Mas a gente vai estimular as pessoas que façam essas contas. Exato. Né? Que venham fazer essas contas. Porque a gente é impactado com milhões de informações e depois você vai observando que muitas informações dessas são desencontradas, sem pé, sem cabeça. Exato. Parece que existe são opositores de plantão dos chineses, né? Opositores dos chineses elétricos, né? Mas é legal a gente fazer essa comparação. Eu fiz apenas um exemplo aqui para a gente estimular realmente, vou ser repetitivo, mas para estimular as pessoas a fazerem várias pesquisas, fazerem contas para ver as vantagens e desvantagens de você ter um carro elétrico, investir em um carro elétrico ou um carro a combustão, né? E eu acabei fazendo do Dolphin, Dolphin Mini. É o que você trouxe o slide? Eu trouxe aqui. Quer já colocar na tela então? Pode pôr. Ô Ti, coloca na tela, por favor. Vamos colocar aqui. Aí, ó, beleza. Isso, então vamos fazer uma comparaçãozinha da desvalorização desse carro, né? Tá. Se você quiser passar para a próxima tela... Pode passar. O que eu fiz aqui? Qual é o raciocínio, Vitor? Tá. Eu peguei o Dolphin Mini no lançamento, o ano passado, e peguei também com o mesmo valor, um valor aproximado, no caso do Polo GTS. É um carro seminovo, eu estou apresentando um carro aqui 2021. Por quê? Porque existem muitos consumidores que gostam de carros seminovos. Sim. Às vezes prefere pagar quase o preço de um carro zero, mas quer um benefício maior, né? Eu estou até colocando um Polo aqui, um Polo GTS com tudo dentro, né? E estou colocando aqui no mesmo valor o Onix Premium da Chevrolet. Talvez dessa categoria da Chevrolet, talvez seja o mais buscado. Isso, exato. E são carros que têm quase o mesmo valor, né? Só para você ter uma ideia, o Dolphin ele foi lançado há mais ou menos um ano atrás, quase um ano, né? E ele tinha um valor ali de aproximadamente R$116 mil. O Onix Hatch, nesse mesmo período, também custava próximos dos 116 mil. O Polo GTS já era um pouquinho mais barato, era 112. Mas eu peguei um carro assim próximo para a gente poder fazer essa brincadeira aqui, né? Bom, com a vinda dos chinesinhos para cá, né? BYD, ele apresentou aqui o Dolphin para nós e ele fez um boom no mercado. Um boom em que sentido? As próprias montadoras aqui, a concorrência teve que se mexer e até mesmo reposicionar seus preços e até criar novos atrativos e também mexeu com o mercado de usado, né? Acabou mexendo com o mercado de usado também, é bom frisar isso. Mas onde eu quero chegar? Qual é a maior desvalorização nessa apresentação? Você pode colocar a próxima tela, por favor? Olha, veja só, eu tô colocando como base a tabela FIPE, tá? Então, em abril de 2024, a gente comprava ali no lançamento
um Dolphin Mini aqui a R$ 115.800. 100% elétrico. Como? 100% elétrico. 100% elétrico. Tá? Agora, em março de 2025, esse mesmo carro, ele, pela tabela FIPE, ele tem um preço médio de R$ 107.700, mais ou menos. Tá? Então, a gente tem uma desvalorização aí aproximada de R$ 8.000. R$ 8.000. Tá? Isso para venda, pensando que você comprou ele zero. Sim. E tá vendendo seminovo. Seminovo. Que isso a gente já tá, porque assim, falando do mercado, nosso podcast é destinado para o mercado audiovisual, ou mercado automotivo, a gente sabe que quando a gente compra um carro zero e já vai vender isso, eu tô falando da combustão, isso já é uma coisa, que a gente tem uma desvalorização muito maior aí. Sim, com certeza. Então a gente já tem tirou da concessionária, já desvalorizou. Né? Tem gente que tem carro que desvaloriza emplacou, até 30%. Você emplacou, já desvalorizou. Tá? Licenciou, emplacou. E nesse caso aí, a desvalorização já, só de pensar que é novo e seminovo, já está bem, então bem baixo. É mais ou menos R$ 8.000, né? Quanto ao Polo GTS, nesse mesmo período, lá em abril de 2024, você comprava ele a 112 mil, mais ou menos, o preço médio dele naquela época. E hoje ele está em 109 mil, agora em março de 2025. Tá? Então ele teve uma desvalorização de mais ou menos R$ 3.000. Nesse caso a gente está falando de usado para usado. E usado para usado. 2021, como eu mencionei, um GTS com tudo dentro, né? E tem muito consumidor que gosta de comprar seminovo, justamente para isso. Para um preço um pouco mais acessível, mas também com muitos benefícios, né? E agora o Onix Hatch Premium, esse também bem legalzinho, topinho, né? Com automático, bem bacana esse carro, né? Agora que o Onix Hatch Premium, a gente tem aqui o preço em abril de 2024, também um carrinho com tudo dentro, automático, ele saía ali a zero a 115 mil. Ali está 2025, mas acho que é 2024, né? 2024, 25, né? E... sim, abriu o mês de referência em cima. Sim, né? sim. Quando foi feita a consulta. Exato. E agora para março, esse carro ele tem um preço médio de tabela FIPE, é bom sempre deixar bastante claro isso, de 109 mil, quase 110 mil reais. Então ele teve uma desvalorização de 5 mil. 5 mil reais. Então temos uma próxima tela aí. Se você comparar então o Dolphin Mini, né, do Polo GTS e também do Onix Hatch Premium, aí você vê aqui no gráfico a desvalorização, né? Aproximadamente 8 mil, que é o Dolphin, o Polo 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil, e o Onix um pouquinho mais de 5 mil. Tá. Poxa, o elétrico realmente desvalorizou muito mais do que o carro a combustão, né? Só um detalhe que só o Polo que a gente tá em outra categoria que ele é usado, né? Então de usado para usado talvez... Ele desvaloriza um pouquinho menos. Eu acho que se fosse novo para usado, sim, eu acho que ele cresceria um pouquinho. Ia desvalorizar mais. Mas eu fiz questão de colocar o usado porque existe um mercado que se mistura. Isso. E às vezes o cara olha o preço e fala, não, com esse valor aqui eu vou comprar X carro. É só por isso que eu coloquei aqui no comparativo, né? Então, em resumo, o que a gente vê aqui? Uma desvalorização maior para o Dolphin de 8 mil reais. Aí entra a provocação que eu estou colocando aqui para todo mundo, né? Você pode colocar a próxima tela, por favor? Será que esse custo-benefício por quilômetro rodado do elétrico, mais as isenções, mais alguns outros itens aqui que a gente acabou nem colocando aqui, será que a gente pode fazer esse comparativo com a menor desvalorização que a gente observou aqui e a versatilidade desses outros carros a combustão? Será que fazem eles melhor, ou mais competitivos, ou mais vantajosos do que o elétrico, né? Eu quero deixar essa provocação, eu quero estimular as pessoas a buscarem informações.
buscar a informação correta, buscar jornalistas sérios, fontes confiáveis, né? E também buscar outras informações e tirar suas próprias conclusões, né? Exato. Esse, na verdade, é essa parte que nós fizemos aqui agora, é mais só para realmente estimular e até provocar, né, os opositores dos elétricos chineses, né? Exato. A conclusão, eu já cheguei, eu fui muito além do que apenas a desvalorização. Mas eu não vou falar para vocês qual é. Eu acho que eu vou deixar aqui um convite para que vocês possam buscar essas informações, né, fazer as suas pesquisas e vocês mesmos tirarem as suas conclusões se realmente o elétrico é um bom negócio ou não, né? E comenta aí, né? Comenta aí o que você achou. Por favor, comenta aí. A conclusão que você chegou aí. Quem sabe você já fez isso, né? Já pode comentar aqui, com certeza. Não, eu acho que tem coisa assim que a gente não precisa também colocar nossa opinião, mas tem coisa que a gente pode levar em conta com um carro elétrico, né? Primeiro que assim, quando a gente fala, vou dar um exemplo de uma coisa que está mais próxima da gente. Quando a gente fala de celular, por exemplo, tem celular que tem gente que paga 12 mil reais num celular e anda de ônibus, por exemplo. Sim. Sem problema nenhum, não tem isso. Mas por quê? Porque aquele celular ele vai trazer para a pessoa uma experiência. Hoje o mundo vive em torno de experiências, né? Exato. E aí, às vezes, não é só o comparativo de você se locomover, porque assim como um smartphone, hoje a última função que você lembra no smartphone é o telefone. É você ligar, entendeu? Tem gente que a até não atende. Telefone. Tem gente que até não fala assim, cara, como você tá me ligando? Tipo, não se liga mais, né? Então, por quê? Porque virou uma... E eu acho que o carro, a tendência do carro é partir para a mesma coisa. Tanto que você vê hoje lá fora, né, carros que estão dirigindo sozinho, etc. Que você, o pessoal dormindo na estrada, assim. E eu acho que o carro elétrico ele vai partir para isso. E isso é uma experiência que também deve se levar em conta que para você ter uma experiência, você precisa pagar mais caro no final das contas. Exato. Entendeu? E eu acho que assim, a tendência da desvalorização do carro elétrico vai cada vez mais diminuir. Por quê? Por conta de... Isso eu tô falando assim, por conta de que a partir do momento que as pessoas entenderem a experiência e não o bem ali em si, a locomoção... O custo-benefício, talvez. Você vai né? começar a buscar mais experiências. Como eu disse, vamos dar um próprio exemplo do iPhone, que desvaloriza menos do que um Android. Perfeito. Tá? Então, eu vejo isso, que o carro elétrico, assim... E quando a gente coloca o custo-benefício, igual você falou, do carro, da isenção de IPVA, é óbvio que se a gente colocar uma coisa, principalmente a curto e médio prazo ali, você vai ter um ganho muito alto ali. E fora que, se a gente partir, que eu acho que é o último ponto que eu penso em termos de carro elétrico, se a gente pensar num conceito sustentabilidade, que às vezes, não é só grana, às vezes você tá, você tá ajudando o planeta, você tá fazendo um monte de... São N fatores, né? Por isso que a gente estimula aqui, né? O objetivo desse nosso bate-papo é estimular realmente as pessoas a pesquisarem, a se informarem bem mesmo, né? E talvez não comprarem a primeira notícia que ouviram, né? Ou foram impactados e ali passar para frente, né? Como a gente tem visto muitas histórias e muitas fake news aí em todos os sentidos hoje, né? Não é só na política, mas também no dia a dia, é um produto, é um tratamento, é um remédio, enfim. E tem um ponto, né? Que hoje as pessoas elas fazem o custo-benefício por quilômetro rodado em cima de um carregamento residencial, que a gente tem uma concessionária ali única e a gente não tem para onde correr. Só que tem uma coisa legalzinha, uma informação, que, se eu não me engano, em 2028 vai abrir o mercado livre de energia. Isso quer dizer que, tipo assim, você não vai precisar mais comprar energia daquela concessionária X. E também, se a gente for pensar na realidade de quem tem energia renovável,
cara, Sim. você pode praticamente andar de graça. Porque Exato. se você tem vamos supor, você tem o sistema placa de uma em casa, placa né? solar. Uma placa solar E em você casa. carrega o Resolveu seu carro problema. pela placa solar, você tá andando de Sim. graça, entendeu? É mais ou menos isso. Então, tipo, enfim, são N cenários que eu acho que a gente pode pensar nesse tipo, que não é só, o carro elétrico, o carro explode, tipo, não é isso, calma, gente, tipo assim, é para ser é para vir de uma coisa nova. E esse respeito que você falou assim do pessoal que implica com os carros chineses, né? Eu acho que é normal de tudo que é novo, né? A partir do momento que você vem, principalmente quando fala de chineses, que já foi por muito tempo algo que falava assim, o que é da China não é bom. Exatamente. E hoje a gente vê 90% das coisas que a gente consome alta vindo tecnologia, né? da China. Aí presente também. E tem muita coisa boa vindo de lá. Tem. Até a gente tem um vídeo aqui, né, que fala que até a Fiat, por exemplo, estava lançando o seu carro chinês. A GM também, né? A Chevrolet também está trazendo lá o Jeepinho lá. Então, que é produzido na China. Então, exato, então assim... É que realmente incomoda, né? Incomodou muito a vinda deles para cá, né? Tanto é que eu coloquei aqui essa reposição que teve que ocorrer aqui de preços, porque incomodou, né? Agora a gente também não vai colocar aqui em pauta como que é produzido isso lá na China, quanto que paga lá um operário, né? Se o operário é quase um escravo, etc, etc. Não é isso que nós estamos colocando aqui. Até porque é uma realidade, né, de lá e a gente não vai mudar nada aqui, entendeu? Então, mas é que acabou incomodando mesmo, né? Então, por isso que é importante aqui, fica esse estímulo, mais uma vez, que todos pesquisem, né? Pesquisem, busquem informações confiáveis, né? E veja também a parte, eu acho que assim, uma coisa que eu falo assim, veja também tudo que o carro tem de benefício, tudo que o carro tem de malefício também, enfim, tudo que... Mas assim, de forma, realmente, como você falou, de forma coesa, né? Pra gente ter uma base firme, né? Não adianta você falar assim, um cara, por exemplo assim, o cara que tá vendendo o carro a combustão, que ele defende o carro a combustão, vê o que ele vai falar do carro elétrico. É óbvio que ele vai falar coisa ruim, que vai esconder, assim como um carro elétrico, tipo, pessoa que vende o carro elétrico vai falar. Então, cara, essa pesquisa, porque quando a gente fala de desvalorização de carro, até, por exemplo, uma coisa que me assustou, entre aspas, um pouco, é que eu achei que a desvalorização do Onix, do novo pro usado, ia ser bem maior, entendeu? Eu achei que eu acho que talvez se a gente, nesse comparativo, se a gente pegasse um carro que não fosse tão vendido, tão procurado, quer ver, Ti? Vai um pouquinho mais para... Pode ser na volta ali, uma antes. É mais um. Esse aí. Aí, por exemplo, assim, ó, dá pra ver. Que o Onix foi um carro muito buscado, né? Que todo mundo brinca que depois do HB20, né? Aí virou o HB20 da Chevrolet, o HB20 que é o Onix. Não, e por muitos anos ele foi o líder de vendas, né? Então, Por muitos anos. Então, o Onix, ele foi eu acho que assim, se a gente pegar um carro a combustão que não seja tão popular, mesmo comparação do Femino, talvez eu acho que ia bater equiparado ali. Apesar que eu busquei nessa comparação mais ou menos a equivalência, vamos dizer assim, de benefício que o carro pode fornecer e também de valor, né? Valor bem próximo, né? Então, um do outro. Talvez se a gente pegue um que não seja comparado e coloque não seja tão buscado, acho que essa desvalorização só de ser, pode ser maior, usado para... E assim, é óbvio, como eu falei, eu acho que a gente implementando a cultura a gente que eu digo assim, né, o Brasil, tendo essa cultura do carro elétrico, a aceitação, né, e tirando um pouco das fake news que existem na internet, né, eu acho que essa desvalorização vai ser muito menor. Eu acho que a tendência é diminuir. Eu também Principalmente acho. que você está vendo aí um Dolphin Fusca, né? Você não é da tua época, mas meu primeiro carro foi um Fusca. E nessa época tinha muito Fusca na rua. Muito Fusca. Tem uma foto da Avenida Paulista, tudo coloridinho. Só Fusca, coloridinho. Verdinho, vermelhinho, azulzinho, amarelinho, e assim ia. E era Kombi, Volkswagen dominava aqui, né? Aí de vez em quando aparecia um Fordinho, um Corcel,
um Corcelzinho, aí depois aparecia um Opala da Chevrolet. Opala. E assim era dessa forma, né? Mas hoje você observa Brasília, qualquer momento que você está na rua aqui em São Paulo, por exemplo, você está se deparando com um BYD, né? Não, e você sabe o que é engraçado? Que eu sempre gostei de carro, né? Então, antes dos carros elétricos, antes dos carros chineses, você passava um carro na rua, eu sabia de cor e salteado que carro era, né? Hoje em dia, cara, de repente você vê um carro novo. Você fala, meu Deus, que carro é esse? Assim, entrando um pouquinho assim desse daí, esses dias eu vi um Hora, sabe? Aquele novo, assim, que não tem lanterna atrás, não tem é só o LEDzinho no vidro, assim. Aliás, você me lembrou bem. Eu cheguei a fazer uma pesquisa do Hora, eu acabei não colocando ele, da GWM, e a desvalorização dele foi menor que a do Dolphin. Do Dolphin. A Hora é da GWM? GWM. Ah, eu achei que a Hora era a Hora. Aliás, um design muito interessante, bem futurista, né? Muito bom. Ao mesmo tempo ele é retrô e ao mesmo tempo ele é futurista, né? É bem legal. É bem bacana mesmo. Tanto que teve eu vi o O3, né? O Hora O3 e ele parece muito, ele lembrava muito o New Beetle, assim, né? À frente, assim, exatamente. Mas atrás era uma coisa que parecia já um Mini Cooper, por exemplo. Sim, né? sim. Então é uma mistura, né? Uma mistura de vários estilos ali num carro só. Muito bacana. Mas é isso. Mas eu acho que assim, hoje em dia tem muita gente que você vê muito carro elétrico, muita gente investindo em carro elétrico. E as pessoas, assim, bom, né? Não vou falar muita coisa do que eu acho, né? Pra gente deixar o pessoal pesquisar. Mas eu vejo que tem grandes vantagens também, né? Uma coisa que a gente não falou, por exemplo, é que a gente já falou em outro podcast, é que você ter a aceleração, torque, tudo isso, você tem um benefício no carro elétrico. Sim, sim. Então, por mais que você não tenha tanta velocidade, até porque, tipo assim, sei lá, em vez de ir para 200, você vai para 150, e hoje em dia dificilmente alguém passa de 120. Esse é um outro ponto da velocidade, é um ponto que a gente pode colocar como negativo para o carro elétrico. Então, mas é negativo. A velocidade... hoje, nossas pistas aqui são 120 ao máximo, então, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho mas o carro vai só 130, né? O máximo, a velocidade máxima, 130 num carro desse, né? Exato. É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um computador que roda um gráfico X, um gráfico Y, você vai jogar paciência no computador. Mais ou menos isso. Mas, cara, não adianta, o que você vai fazer? Tipo, beleza, não chega a 150 por hora, cara, mas dificilmente... Eu particularmente cheguei a mais 150 uma vez na minha vida. Eu cheguei a 170, que tava no Washington Luiz livrinho assim. Eu fiz isso daí, mas, cara, ninguém faz, é uma coisa irrelevante. Tipo, teve uma vez que eu fui comprar um pneu do carro, o cara falou assim, aí o cara foi instalar, ele queria me vender outro pneu. Aí ele falou assim, seguinte, esse pneu aqui, se tiver 200 por hora, você frear ele, estoura. Eu falei, meu amigo, eu não vou dar 200 por hora. Você acha que eu vou alugar o Interlagos para... Acho que meu carro nem chega a 200, só marca 200 por hora, mas nem sei se chega a 200. E aí são essas coisas, tipo, cara, não adianta, a experiência no final das contas conta mais do que propriamente o carro, né? E esses carros são todos conectados, é incrível, né? É bem bacana. A tecnologia incorporada, ela agrada a muitos, né? E nós vivemos esse momento tecnológico, né? Então, eles levam bastante vantagem nesse sentido também, né? Exato. Como eu falei, a experiência talvez é o que mais conta. Se você for falar experiência e sustentabilidade, a gente tem alguns incentivos e a gente tem que caminhar também, é uma coisa que a gente estava falando antes de começar o podcast, que a gente tem que caminhar nessa aceitação para também ter os carros começarem a ficar mais baratos disso daí, se popularizar, que aí a partir do momento que se populariza isso daí, você tem um mercado para isso, você vai conseguir ter mais barato. Enquanto não aceitar, o pessoal vai ficar aquele lenga de tipo, essas fake news que o pessoal fala assim, eu não consigo, tal, tipo, o carro explode, tal, não sei o que, tipo, cara, se a gente ficar nessa tendência, a gente não vai para lugar nenhum, entendeu? Sim. A gente não vai fazer nada. Bom, acho que a gente chegou
no ponto que a gente queria, né? Talvez, esperamos, né, que sim, né? Esperamos que você busque informações concretas e reais e confiáveis, né, para tirar suas próprias conclusões, né? É isso daí, vamos... Eu queria até lançar um desafio pro pessoal, quero ver se o pessoal... Quero ver quem convence mais. Vamos lançar esse desafio? Quem convence mais, compensa carro elétrico ou carro a combustão? Vai. Manda aí. Vai mandando. Manda aí que a gente vai mandando com provas, né? Com provas. Especial com provas. E se tiver uma experiência, já comprei assim, foi assim. Manda, tanto boa quanto ruim, não fica com receio de falar, não, que às vezes o pessoal também fala, pô, comprei um carro elétrico, é bom, né? Às vezes gosta, né? Às vezes gosta e fica com medo de falar, pô, mas os caras falam que é ruim ou não é bom, né? Então... Exatamente. Fechou? Tá bom, Nação? Obrigado por mais um. Hoje foi agradeço, curtinho, a gente falou um pouquinho só, mas eu acho que tem bastante esclarecimento. É só pra gente instigar o povo aí. E quem gostou do vídeo, dá um like, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente está fazendo por aqui, que a gente sempre está se esforçando para fazer um conteúdo muito interessante para você que é do mercado automotivo, beleza? E não se esquece de assistir todos os nossos vídeos, acessar nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo, até o nosso próximo Web Força das Fábricas. Valeu. Até. Obrigadão, nação. Até.